Guaíba, Correio Rural, o agronegócio, empreendimentos rurais e as novidades no setor agrícola. Apresentação, Sandro Fávero. Olá, muito bom dia, amigo guaibeiro. Estamos abrindo mais um Guaíba Correio Rural. Hoje é sexta-feira, 13 de junho de 2025, aniversário de 60 anos do município gaúcho de Mata. Nosso programa tem o oferecimento do Senar RS, força para o agro, força para movimentar toda a sociedade. E Teg Banrisul Veloy com mensalidade grátis. Peça a sua. Nosso programa tem Giorgio Brum na mesa de áudio, as gravações e edições de Cleiton Lopes e Luciano Vargas. Coordenação de central de Rafael Baldez, reportagens de Geandro Michael, gerência de jornalismo e esportes de Rafael Sequim, direção geral de Claudinei Girotti, edição e apresentação de Sandro Fávero. O Senar está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo, porque assim a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. Quer tag sem mensalidade? Agora todos os cartões de crédito Banrisul dão mensalidade grátis na tag Banrisul Veloy. Peça já. Tem agro, tô na Guaíba. E abrimos o programa de hoje falando da declaração anual de rebanho referente ao ano de 2025, que deve ser enviada até o dia 30 de junho. Todos os produtores rurais do Rio Grande do Sul que possuem animais são obrigados a encaminharem o documento. O processo inclui uma etapa de atualização cadastral do produtor e informações gerais sobre a propriedade. Além disso, devem ser prestadas informações específicas, como atualização de saldo e infraestrutura para cada tipo de espécie criada no estabelecimento, como equinos, suínos, bovinos, aves, peixes, abelhas, entre outros animais. A Secretaria da Agricultura estima que neste ano mais de 360 mil declarações sejam entregues em todo o estado. Ao realizar a declaração, o produtor não só cumpre uma obrigação sanitária legal, evitando sanções, como o bloqueio da movimentação de animais, mas também contribui para a melhoria das bases de dados de defesa sanitária animal, oferecendo uma visão mais precisa do cenário produtivo e sanitário do estado. A declaração pode ser feita diretamente pela internet, em módulo específico dentro do produtor online, por meio de formulários em PDF ou ainda presencialmente nas inspetorias ou escritórios de defesa agropecuária. E o assunto agora é a cadeia produtiva do leite. A Gadolando avalia as dificuldades enfrentadas pelos produtores em um cenário de instabilidade. O presidente da Associação dos Criadores de Gado Holandês do Rio Grande do Sul, a Gadolando, Marcos Tang, fez uma análise do atual cenário enfrentado pelos produtores de leite. Também à frente da Federação Brasileira das Associações de Criadores de Animais de Raça, a FEBRAC, o dirigente destacou como principal preocupação a queda no preço pago ao produtor, apontada na última reunião do Conselho Paritário Produtores e Indústrias de Leite, o Conselleite. Tang classificou o momento como um sinal de amarelo para vermelho para o setor leiteiro. Referiu problemas ao produtor com mais um inverno com preços ruins para o leite. Tang defendeu estabilidade e esperou por uma reação nos próximos meses com remuneração mais justa pelo litro de leite entregue à indústria. O presidente da Gadolando alertou ainda para a redução da produção leiteira no Rio Grande do Sul em comparação com outros estados. Outro ponto levantado foi o impacto das importações, principalmente de leite em pó, utilizado na fabricação de derivados como chocolates. O dirigente também destacou que os produtores estão esperando uma remuneração melhor nesses meses de inverno para poder honrar compromissos financeiros. Por fim, Tang enfatizou a importância da previsibilidade para o setor. Previsibilidade que significa que o produtor possa saber minimamente o que vai receber nos próximos meses pelo litro de leite produzido. Assim ele pode realmente se planejar. Ficar com uma gangorra de sobe e desce preços não nos
dá estabilidade e nenhuma segurança de investimento. Para Marcos Tang, o caminho passa por contratos firmados entre produtor e indústria. Segundo ele, algo ainda tímido no setor, mas que precisa avançar. Da agência AgroEffective, Arthur Chagas. Obrigado, Arthur. E a Gadolando com a Lactalis anunciaram uma parceria que busca estimular a atividade leiteira no estado. Produtores que participam do Prêmio Excelente, que avalia animais com maior desempenho de pista e produção leiteira em disputas oficiais da raça holandesa, em competições como as que ocorrem na Expo Agro Cotricampo, na FenaSul Expo Leite e na Expo Inter, poderão receber um veículo picape 0 km. A premiação será conferida ao proprietário da Suprema Excelente, nome dado à vaca que obtém o maior somatório de pontos entre resultados morfológicos e de produção das 3 exposições oficiais. A final será realizada durante a 48ª Expo Inter. Também será premiada a vaca recordista de sólidos da Expo Inter, com valor de R$5.000. Focada em qualidade e produtividade industrial, a medição de sólidos será feita em laboratório e deve ter resultado divulgado ainda durante a exposição realizada no Parque Assis Brasil, em Esteio. E agora a gente traz informação da Câmara dos Deputados, onde a Comissão de Agricultura aprovou proposta que prioriza a concessão de crédito rural para mulheres. A Comissão de Agricultura da Câmara aprovou o projeto que prioriza a mulher chefe de família no acesso a linhas de crédito e mecanismos para a comercialização da produção da agricultura familiar. O relator, deputado Heitor Chu, do PSB do Rio Grande do Sul, recomendou a aprovação do texto. É no sentido de fazer com que a mulher chefe de família do campo possa também ter uma valorização maior e estar colocada não como privilégio, mas como uma atenção principal para que ela que está lá no campo, muitas vezes com os filhos, com a sua família e que não tem o marido, possa também receber um recurso a mais, um prazo maior e um juro menor para melhorar a sua produção agropecuária. Pela proposta, a taxa de juros das linhas de crédito destinadas à mulher chefe de família deverá ser inferior àquela cobrada dos demais agricultores familiares. Regulamentação posterior deverá definir os parâmetros para enquadramento da mulher chefe de família nos benefícios previstos. Atualmente, a lei define como agricultor familiar e empreendedor familiar rural aquele que, entre outros pontos, não detém área maior do que 4 módulos fiscais e utiliza predominantemente mão de obra da própria família. O projeto que prioriza a concessão de crédito rural para mulheres chefes de família ainda será analisado pelas comissões de Defesa dos Direitos da Mulher, de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato. E a gente fala agora de comércio exterior. A parceria do Brasil com a China pode render avanço bilionário em exportações. A aproximação entre Brasil e China na área de biotecnologia agrícola pode render frutos expressivos para a economia nacional. Com uma convergência regulatória entre os dois países, as exportações brasileiras poderiam crescer até $1,5 bilhão por ano, de acordo com um estudo inédito da CropLife Brasil, apresentado durante missão oficial à China. A análise simulou os impactos de uma sincronia nas aprovações de tecnologias transgênicas e apontou vantagens especialmente para as cadeias de soja, milho e algodão. A diretora de biotecnologia na CropLife Brasil, Catarina Pires, acompanhou a missão. E o que a gente viu lá foi uma grande abertura dos chineses, do governo chinês, para esse diálogo técnico e científico, para discutir possibilidades de uma cooperação regulatória. Ou seja, se a gente conseguir um processo mais sintonizado nas aprovações, tanto o Brasil quanto a China tem muito a ganhar, né? O Brasil com aumento de produtividade, uma maior proteção e sustentabilidade para os nossos cultivos, para as nossas lavouras e, obviamente, o reforço na balança comercial. E a China com maior suprimento de matéria-prima agrícola.
Atualmente, produtos de biotecnologia levam de 4 a 6 anos para serem aprovados na China depois da liberação no Brasil. Isso atrasa a adoção de novas tecnologias pelos agricultores aqui no país. O estudo também destaca ganhos socioambientais, como menor uso de recursos naturais e redução na emissão de CO2. Catarina destaca a importância da convergência ao lembrar que a produção agrícola em larga escala e em ambientes tropicais é naturalmente acompanhada por desafios fitossanitários, climáticos e, em especial, de pragas e doenças. Então, nós estamos falando aqui de tecnologias que vão ajudar o agricultor a ser mais eficiente no controle, no combate dessas pragas e doenças, garantindo e protegendo a produtividade da sua lavoura. Então, por isso que a convergência regulatória, ela viabiliza o acesso a essas tecnologias ao agricultor brasileiro, trazendo mais inovação para o campo, com potenciais benefícios produtivos, econômicos e socioambientais para uma cadeia inteira. A consolidação de uma parceria agrícola de longo prazo também é importante para reforçar o protagonismo brasileiro no comércio global de alimentos. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Bruno Moreira. Obrigado, Bruno. E assim concluímos este primeiro bloco do programa. Em nome do Senar RS, força para o agro, é força para movimentar toda a sociedade. E Tag Banrisul Veloy com mensalidade grátis, peça a sua. Vamos para o intervalo e voltaremos já já para falar dos 50 anos da Embrapa Suínos e Aves. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa desta sexta-feira, com oferecimento do Senar RS. Está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo, porque assim a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. Quer tag sem mensalidade? Agora todos os cartões de crédito Banrisul dão mensalidade grátis na tag Banrisul Veloy. Peça já. Tem agro, Dona Guaíba. Muito bem, no Guaíba Correio Rural da manhã de hoje, nós vamos falar do aniversário de 50 anos da Embrapa Suínos e Aves, dia de comemoração lá em Concórdia, no oeste catarinense, onde está localizada esta unidade líder em avanços tecnológicos, também em sustentabilidade, integração com o setor produtivo, e é para lá que a gente vai agora. Vamos para Santa Catarina para conversar com Everton Luiz Crabe, engenheiro agrônomo e chefe geral da unidade da Embrapa Suínos e Aves. Caro Everton, seja bem-vindo aqui à programação da Rádio Guaíba na manhã de hoje. Muito bom dia. Bom dia a todos que nos escutam. Um dia muito especial para nós aqui em Santa Catarina. Exatamente, 13 de junho de 2025, dia então que se comemora as bodas de ouro desta unidade das mais importantes, não é? E que remonta o ano lá ainda de 1975, que iniciou até nessa retrospectiva que a gente faz a partir de agora, inicialmente com a suinocultura. As aves entraram depois, não é? Exatamente. O nosso centro iniciou em 1975 as suas atividades de pesquisa. Naquela ocasião, inicialmente, estávamos focados na suinocultura. Então, inicialmente éramos um centro de pesquisa em suinocultura e mais tarde, em 78, integramos a avicultura também, quando então veio a ser o Centro Nacional de Pesquisa de Suínos e Aves. Perfeito. Muito bem. Vamos falar um pouco das comemorações, depois a gente torna a falar sobre as contribuições, não é? Essa trajetória de 50 anos da Embrapa Suínos e Aves. Hoje um dia de festa, portanto, com uma programação bastante extensa. Vamos começar pelo lançamento de uma obra que vai contar um pouco exatamente destes 50 anos. É um livro que está sendo lançado, não é?
Exatamente. Nós, junto com toda a equipe de pesquisadores e analistas da unidade, decidimos escrever uma obra, um livro que retrata todas as pesquisas que vieram sendo conduzidas ao longo dos últimos anos, para que ficasse uma história, né, de toda a evolução do desenvolvimento dessas cadeias tão importantes para o agro brasileiro. Perfeito. Raízes, Ciência e Transformação, 50 anos de inovação da Embrapa Suínos e Aves. Então, obra que será lançada nesta sexta-feira, contando a trajetória da unidade que tem sede em Concórdia. Também teremos o lançamento de um software, não é? BioSui. Conte-nos um pouco mais, por favor, deste programa. Esse software é um software muito interessante e importante, né? Todos nós sabemos, né, o quanto é importante a saúde dos plantéis, né? Uhum. E esse software, ele está direcionado para a suinocultura e ele tem uma lógica, uma sequência de aspectos, de pontos importantes de biosseguridade, ou seja, tudo que os produtores necessitam fazer para que os plantéis estejam seguros. Uhum. E ele gera um relatório e um plano de ação que permite fazer melhorias sistematicamente. Ele é extremamente estratégico para a suinocultura brasileira. Perfeito, muito bom. Bom, além disso, ainda em se falando das comemorações, teremos uma exposição na própria unidade, não é? Isso, exatamente. Nós vamos estar exibindo uma série de materiais que vão retratar os principais eventos que aconteceram na vida da nossa unidade ao longo dos 50 anos. A nossa unidade ela foi extremamente importante em uma série de etapas, em uma série de áreas. Por exemplo, tanto na área da sanidade, onde nós participamos de uma série de soluções ao longo dessas 5 décadas para extinguir alguns casos sanitários, alguns problemas que aconteceram ao longo dessas 5 décadas. Inclusive no desenvolvimento de vacinas, não é? Isso, exatamente, no desenvolvimento de vacinas, diagnósticos e assim por diante. E, inclusive, essa é uma agenda que segue muito presente na nossa rotina hoje. Nós seguimos muito fortes em diagnóstico de doenças e desenvolvimento de vacinas. Perfeito. Bom, nós também acompanhamos o melhoramento genético, não é? Tanto de suínos e aves, hoje muito mais precoces, não é? A produtividade altíssima que faz o Brasil ser um dos principais players no mundo, e todo esse desenvolvimento passou pelo trabalho aí da Embrapa Suínos e Aves, não é? É verdade, nós tivemos uma contribuição muito importante na década de 80, 90, quando nós fizemos um trabalho muito dedicado a uma melhoria da avicultura e da suinocultura baseado nas genéticas. Naquela época, a gente produzia animais que tinham um crescimento muito lento e tinham uma qualidade de carne não adequada para a indústria. E esse foi o norte de todo esse processo, e que culminou com uma evolução bastante significativa em benefício dessas 2 cadeias de produção. A gente viu uma verdadeira transformação, né? Tanto que a gente falava carne de porco antigamente, a gente nem isso fala mais, não é? Hoje a carne de suíno, que é uma das mais saudáveis, uma das mais nutritivas que se tem hoje para a alimentação humana, não é? Exatamente. Em alguns países é a carne mais consumida. Aqui no Brasil ainda não, a carne suína, mas ela segue num ritmo de crescimento e seguramente ela vai participar cada dia mais nas dietas dos brasileiros. Perfeito. E a carne de frangos, então, ela é muito consolidada. Nós temos um consumo bastante elevado dessa carne. No mercado interno e como exportação representa exatamente o maior potencial de exportação, né, de um país no mundo. Somos os maiores exportadores e todo esse trabalho passou aí pelo desenvolvimento, não é, de ações da Embrapa Suínos e Aves. Aliás, tudo isso que aconteceu foi sendo realizado a partir de um processo de modernização em toda a sua estrutura, não é? Nada disso seria possível se não tivesse, claro, o conhecimento não é, dos servidores, junto com uma estrutura, não é, física, de laboratórios, de estrutura que foi evoluindo ao longo dos anos.
Isso é fato, né? Realmente, assim, a ciência ela anda num ritmo muito acelerado e as infraestruturas elas precisaram, ao longo dos anos, ser sempre atualizadas. E também os equipamentos que a gente utiliza na rotina dos nossos trabalhos. Então, ciclicamente, houve esse investimento e isso permitiu com que a Embrapa pudesse contribuir dessa forma tão expressiva em benefício da sociedade brasileira no geral, no agronegócio como um todo. Né? E aí, quando a gente está falando de tecnologia, de inovação, não tem como não registrar o InovaPorc e o InovaAve, não é? Esse foi um outro momento muito importante que já vem se mantendo agora e se consolidando ao longo dos últimos anos, aonde a Embrapa fez um movimento no sentido de trazer para dentro da empresa startups, enfim, empresas já consolidadas também, para fazer um desenvolvimento de temas de inovação que fossem pertinentes para a avicultura e suinocultura. Fomos muito bem sucedidos com isso, e aí a inovação hoje no mundo todo, em todas as áreas, né, é extremamente valiosa e representa muito em termos de ganho. Nós apostamos nisso e fomos muito bem sucedidos nisso também. Destes 50 anos, em quantos o senhor integra essa história aí? 15 anos. Estou há 15 anos na empresa, mas tenho colegas com 45 anos de casa, tenho conversado muito com esses colegas e tem sido uma experiência muito boa. A Embrapa é uma empresa fantástica. É verdade. Como é que a gente pode prever o futuro não sei se a gente pode falar assim, mas quais seriam os desafios da Embrapa Suínos e Aves, digamos aí, para os próximos 50 anos? É muito, muito difícil fazer essa previsão. Num mundo tão dinâmico e com tanta tecnologia surgindo, com a inteligência artificial fazendo parte de verdade, né, da nossa realidade, então é difícil. Mas nós temos que estabelecer um horizonte para aquilo que a gente imagina, né? Então nós trabalhamos muito fortemente temas como sustentabilidade, saudabilidade dos alimentos. Nós vemos que os consumidores são cada vez mais curiosos em entender o que eles consomem, sanidade, sabe? E soberania, né? Nós precisamos fazer com que o nosso país tenha autossuficiência nos insumos, enfim, em tudo que nós fazemos aqui. Perfeito. Bom, em se tratando aí de inovação e tecnologia, a robotização, por exemplo, chegou forte nesse setor, não é? Chegou de vez, e a gente tem feito alguns acompanhamentos, por exemplo, sistemas de alimentação que são robotizados, a gente tem acompanhado, mas estamos aí vislumbrando outras frentes, né? Nós temos muitas ações que podem ser promovidas através do uso de robotização. Fato é que a mão de obra está cada vez mais restritiva em todos os setores, tanto na indústria quanto no campo também. Então, inevitavelmente, nós teremos que fazer com que a robotização faça parte da nossa rotina de produção. Não tenha dúvida disso. Perfeito. Não há como a gente também não deixar de falar aí da questão da sanidade. A gente tem acompanhado aí surtos globais, né, de febre aftosa, mais recentemente a gripe aviária. Aliás, estamos num foco nesse momento aqui no Brasil. Tivemos ano passado aqui no Rio Grande do Sul mesmo, doença de Newcastle. Há outras patologias envolvidas. E a Embrapa, ela ao mesmo tempo que trabalha com desenvolvimento genético, com novas ações para o progresso das duas culturas, ela não deixa de acompanhar também com preocupação, não é? E tentando sempre estar um passo à frente na questão sanitária, não é? É verdade, nós estamos sempre muito antenados e muito conectados nessas temáticas de sanidade. Estamos atuando também na questão da influenza aviária, estamos num processo de desenvolvimento de uma vacina, inclusive, para a influenza aviária. Tomara que não precisemos dela, mas se precisarmos, talvez a tenhamos em algum momento logo mais. É uma vacina para as aves.
Para as aves, exatamente. Tá. Mas ela ainda está num estágio inicial de desenvolvimento, mas ela tem uma perspectiva bem interessante para o futuro. Ah, que bom, que bom. Certo. Que mais outras ações nessa área, por favor? Eu diria que a sustentabilidade nas 4 dimensões, ela é extremamente importante, né? Na dimensão do bem-estar animal, né? Da produção correta, né? A gente tem que ter um compromisso que as coisas sejam feitas adequadamente, e o Brasil anda bem nesse aspecto. A questão da proteção do meio ambiente, nossos recursos, a água e assim por diante, nós precisamos trabalhar esse tema. Rastreabilidade. Rastreabilidade importante também. Obviamente que nós temos que ser sustentáveis economicamente, a gente tem um desafio grande sistematicamente, mas o Brasil hoje é o país mais competitivo quando se trata de custo de produção, tanto de aves quanto de suínos. Então, são algumas das frentes que nós precisamos trabalhar, e também o lado social, né? Nós precisamos fazer com que essas atividades elas tragam benefício para a sociedade, e que sejam atividades, digamos assim, aceitáveis para os executores dessa atividade. Fato é o seguinte, nos estudos que nós temos feito, em toda a região do país onde a avicultura e a suinocultura estão estabelecidos, o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, é sempre mais elevado, ou seja, essas atividades, elas trazem benefício para a sociedade, elas trazem emprego, renda, enfim, educação, saúde, tudo isso vem junto com a produção de aves e suínos. Então, isso nos deixa muito felizes. Nesses 50 anos, acredito que tenha sido fundamental também a parceria com o sistema Anater, as Emateras locais, com o próprio o sistema privado, os produtores rurais também, não é? Sim, sem dúvida alguma. Eu tenho dito, nós temos que trabalhar em sinergia total com todos esses entes. Então, sem dúvida, ao longo desses 50 anos, tivemos muitas interações positivas, muito frutíferas no sentido de desenvolvimento de ações de campo, realmente levando essas tecnologias para o produtor. Então, sem dúvida, a rede de ATER é a nossa grande parceira, tanto no sentido de levar tecnologia para o campo, quanto nos trazer as demandas do campo para que a gente tenha uma agenda de pesquisa atual e, digamos, conectada. E o setor privado, ele é cada vez mais importante. Nossa lógica de pesquisa hoje, ela migra muito no sentido de uma parceria público-privada, no sentido de financiar pesquisas, e é o setor privado que vai usar realmente essa tecnologia que a gente desenvolve. Então, nada melhor do que já ser financiada juntamente com o setor privado, para que ela realmente seja utilizada e traga resultado para o país, né? Perfeito. Muito bem, quero agradecer ao Everton Luiz Crabe, engenheiro agrícola e chefe-geral da nossa Embrapa Suínos e Aves, que hoje, sexta-feira, está completando 50 anos, então lá no município de Concórdia, no oeste catarinense, uma das principais referências, então, neste setor, proteína animal que traz divisas, não é, aos nossos produtores, não só aos integrados, mas que também proporciona, assim, dentro de toda uma cadeia produtiva, não é, uma importante atividade econômica que move muitos e muitos municípios lá de Santa Catarina, mas aqui também do estado do Rio Grande do Sul, do Paraná e de outras unidades da federação. Então, um trabalho que a gente precisa estar sempre aqui levado a público e apresentar em primeira mão todas as inovações, todas as novidades desenvolvidas lá pelos seus pesquisadores. Quero agradecer mais uma vez, então, e deixar as portas abertas à Embrapa Suínos e Aves. Muito obrigado pela participação. Parabéns pelo cinquentenário. Obrigado a vocês todos e um ótimo dia aí a todos. Um grande abraço. E assim chegamos ao fim de mais uma edição do nosso programa. Em nome do Senar RS, força para o agro, força para movimentar toda a sociedade. E tag Banrisul Veloy com mensalidade grátis. Peça a sua. Para você que perdeu alguma parte desta edição ou quer acompanhar novamente, acesse o nosso canal da Rádio Guaíba no Spotify, que em seguida o programa já estará disponível. A gente fica aqui e se reencontra amanhã, sábado, a partir das 8h30. Até lá, um grande abraço e um excelente fim de semana. Você ouviu
Guaíba, Correio Rural.